A fronteira entre o engajamento partidário legítimo e a devoção cega tornou-se um dos temas mais complexos e delicados do debate político contemporâneo no Brasil. Nos últimos anos, analistas sociológicos e observadores da cena nacional têm voltado suas atenções para episódios em que a figura de lideranças políticas é elevada a patamares que desafiam a própria lógica das instituições republicanas e os dogmas religiosos tradicionais. Quando discursos proferidos em ambientes de culto ou em encontros de militância passam a colocar figuras públicas no centro de manifestações de fé, a discussão transborda o campo eleitoral e atinge o cerne da cultura democrática. O impacto desse fenômeno nas comunidades, no ambiente familiar e na organização das redes digitais é o ponto de partida da nossa cobertura especial de hoje. Seja muito bem-vindo ao Bastidor Brasileiro. Se você valoriza a análise profunda, o jornalismo investigativo e a busca por respostas diretas sobre os bastidores do poder, sem passadas de pano, você está no lugar certo. Antes de aprofundarmos esta reflexão sobre os limites da mobilização política e seus reflexos na sociedade, eu quero fazer duas perguntas indispensáveis para a nossa comunidade. De qual cidade e estado você está nos assistindo agora? E em qual horário este vídeo chegou até a sua tela? Escreva agora mesmo nos comentários. A sua resposta é fundamental para que a equipe do Bastidor Brasileiro acompanhe o alcance da nossa voz em cada canto do território nacional. E se você ainda não é inscrito, aproveite este momento para se inscrever no canal Bastidor Brasileiro, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. A proliferação de discursos onde a lealdade política é exigida acima de princípios éticos ou doutrinários tradicionais tem gerado debates acalorados entre teólogos, juristas e cientistas sociais. Especialistas apontam que a instrumentalização da fé para fins eleitorais cria bolhas de informação hermeticamente fechadas, nas quais o contraditório é sumariamente eliminado, e qualquer questionamento aos líderes é interpretado como traição. Essa dinâmica de grupo, intensificada por canais de mensagens e redes sociais, produz um ambiente de alta polarização, onde teorias da conspiração e rejeições a consensos científicos ganham espaço rapidamente. O isolamento de militantes dentro dessas redes fechadas muitas vezes dificulta o diálogo racional, afetando até mesmo relações pessoais e familiares, onde temas como vacinação, instituições públicas e apurações jornalísticas passam a ser julgados estritamente sob o filtro da paixão partidária. Paralelamente ao debate sobre o fervor ideológico nas bases, a movimentação dos pré-candidatos no terreno prático da pré-campanha expõe o abismo entre a expectativa da militância e a organização das estruturas partidárias. A realização de grandes eventos e convenções políticas tem revelado episódios frequentes de descontentamento de apoiadores que percorrem longas distâncias, investem recursos próprios e acabam barrados nas portas dos recintos por restrições de credenciamento ou falhas de organização. A frustração vivida por militantes fiéis ao tentarem acessar seus líderes contrasta com a facilidade com que articulações de cúpula são conduzidas nos bastidores. Esse tipo de ruído na comunicação de pré-campanha é frequentemente explorado por opositores para questionar a verdadeira proximidade das lideranças com o eleitorado de rua. O ambiente de alta tensão e incerteza também se reflete na segurança das agendas públicas dos pré-candidatos. O anúncio de recusas de escoltas oficiais fornecidas por órgãos de Estado, acompanhado pela divulgação de relatórios sobre ameaças e pelo uso de esquemas privados de proteção, gera forte repercussão na imprensa e nos tribunais. Enquanto o grupo político do senador Flávio Bolsonaro sustenta que tais medidas são necessárias diante do elevado nível de risco e da desconfiança em relação a estruturas institucionais, setores críticos interpretam a movimentação como uma estratégia de comunicação
voltada a manter a militância mobilizada e vitimizada. O histórico recente da política brasileira mostra que debates sobre segurança física e episódios de hostilidade tendem a monopolizar as atenções do eleitorado, deslocando o foco das propostas e dos debates sobre os problemas estruturais do país. Por outro lado, o embate de propostas para a segurança pública traz à tona abordagens profundamente divergentes entre as correntes políticas. Defensores de pautas conservadoras enfatizam o endurecimento das penas e a expansão do sistema prisional, propondo a criação de centenas de milhares de vagas em presídios como resposta ao avanço do crime organizado. Já analistas do setor de direitos humanos e opositores argumentam que focar o plano de governo na construção de cadeias, sem priorizar a prevenção, a educação e a geração de oportunidades para a juventude, é uma estratégia insuficiente que ignora as raízes sociais da criminalidade. A disputa sobre qual modelo é mais eficiente para garantir a paz social permanece como um dos pontos centrais da corrida presidencial. À medida que os grupos políticos organizam suas estratégias e testam suas narrativas junto ao público, o bastidor brasileiro segue atento a cada movimento, trazendo a apuração imparcial e o detalhamento que você precisa para compreender a complexidade do cenário eleitoral. No centro dos debates econômicos que movimentam o Congresso Nacional e as redes sociais, o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro converteu-se em um dos principais pontos de atrito entre diferentes correntes políticas. Implementado para revolucionar a bancarização e reduzir custos de transação para a população, o sistema passou a ser visto também como uma ferramenta crucial de rastreabilidade financeira e combate à lavagem de dinheiro. A transparência trazida pelas transações eletrônicas imediatas dificulta a circulação de grandes somas de recursos em espécie, alterando drasticamente a forma como o sistema de fiscalização acompanha movimentações patrimoniais atípicas e o uso de emendas parlamentares. O bastidor brasileiro segue acompanhando os bastidores do poder para entregar a você a análise mais precisa dos fatos. Para continuar acompanhando este trabalho independente, convido você a se inscrever no canal Bastidor Brasileiro, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E para mantermos o nosso canal vivo e conectado, responda aqui nos comentários. De qual cidade e estado você está acompanhando esta segunda parte? E em qual horário este vídeo está passando na sua tela? Escreva também a sua opinião sobre o tema. Compartilhar esta matéria nos seus grupos de mensagens é o que nos ajuda a levar informação sem cortes para todo o Brasil. A rigorosa fiscalização sobre o fluxo de recursos públicos ganhou novos capítulos com a atuação do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos de controle em relação ao orçamento secreto e às emendas de relator. A exigência de transparência na rastreabilidade dos repasses federais gerou forte resistência em setores do Congresso e do Centrão, que veem no engessamento das verbas uma limitação ao poder de negociação política. O uso de meios de pagamento digitais e auditáveis passou a ser um divisor de águas na identificação de desvios e na blindagem do patrimônio público, tornando o debate sobre a manutenção ou alteração dessas regras um tema central na disputa de propostas para a gestão do Estado. Enquanto a discussão sobre a fiscalização financeira ocupa os gabinetes em Brasília, a disputa pelo bolso do consumidor tornou-se a principal arena da guerra de narrativas entre o governo e a oposição. Campanhas digitais promovidas por pré-candidatos têm utilizado comparações de preços de itens básicos de supermercado para tentar influenciar a percepção do eleitorado sobre a inflação. Contudo, checagens detalhadas de dados econômicos demonstram que a comparação seletiva de valores entre períodos distintos frequentemente omite o impacto da inflação acumulada ao longo dos anos passados. A análise da evolução dos preços do arroz, do feijão, das carnes e dos combustíveis exige o confronto direto entre os valores de início
e fim de cada gestão governamental, revelando que os picos inflacionários nos alimentos estiveram diretamente atrelados a choques econômicos e políticas de preços anteriores. A discussão sobre o custo de vida também esbarra na avaliação dos pacotes de benefícios sociais e promessas de campanha. Propostas que envolvem a distribuição massiva de equipamentos ou serviços por parte do Estado são constantemente submetidas ao crivo do impacto orçamentário. Analistas de contas públicas ressaltam que promessas de grande apelo popular, sem indicação clara de fonte de financiamento, tendem a esbarrar na Lei de Responsabilidade Fiscal ou a gerar pressões inflacionárias que acabam corroendo o próprio poder de compra das famílias beneficiadas. A responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas permanecem, assim, como elementos indispensáveis para a sustentabilidade de qualquer projeto de governo. Outro ponto de forte ruído político envolve o posicionamento de lideranças em relação à rigidez das urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Mudanças de discurso por parte de figuras que antes questionavam os métodos de votação e passaram a sinalizar confiança nas instituições são recebidas com ceticismo por parcelas da militância mais radical, que enxergam nessas movimentações uma tentativa de afagamento ao judiciário ou um cálculo para evitar sanções de inelegibilidade. Essa volatilidade nas declarações expõe a dificuldade de manter a coerência entre o discurso de palanque e os limites impostos pelo arcabouço jurídico do país. O bastidor brasileiro continuará trazendo o contraponto necessário e a checagem rigorosa dos fatos, garantindo que o público tenha acesso aos dados reais por trás das peças publicitárias e dos discursos políticos. O quadro das alianças partidárias e das articulações de bastidor para as próximas disputas eleitorais expõe de forma cristalina as contradições do pragmatismo político no Brasil. Enquanto a militância de base muitas vezes se consome em embates ideológicos passionais e defende dogmas de forma intransigente nas redes sociais, os caciques partidários e as lideranças de cúpula movimentam suas peças no xadrez do poder com cálculo puramente eleitoral. A aproximação entre figuras de trajetórias antagônicas, a busca por palanques regionais heterogêneos e o aceno a correntes do espectro político oposto demonstram que, no topo das estruturas partidárias, a manutenção de espaços de influência e a fatia do fundo eleitoral sobrepõem-se com frequência às fidelidades doutrinárias. Esse pragmatismo cria situações em que quadros históricos de determinados partidos dividem palco ou apoiam formalmente antigos adversários, gerando perplexidade entre os eleitores que acreditavam em divisões ideológicas insuperáveis. O bastidor brasileiro traz para você a análise sem filtros desse cenário em transformação, revelando como a engenharia das coligações molda o futuro do Congresso e do Poder Executivo. Se você acompanhou esta reportagem especial em 3 partes do começo até este exato instante, o meu agradecimento do fundo do coração pela sua presença e pela sua confiança na nossa cobertura. Para fechar a nossa tradicional corrente de integração comunitária, eu te faço a pergunta final deste especial. De qual cidade e estado você está nos assistindo agora? E que horas o relógio marca na sua tela neste momento em que encerramos esta matéria? Deixe o seu comentário com a sua cidade e o seu horário aqui embaixo. A sua participação ativa em todas as etapas das nossas transmissões demonstra a força de uma comunidade que busca informação checada e análise independente. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal Bastidor Brasileiro, ativar o sininho com todas as notificações e deixar aquele like reforçado que nos ajuda a furar os bloqueios dos algoritmos digitais. A volatilidade do debate político atual também se reflete no surgimento de novos movimentos e lideranças que tentam se posicionar como alternativas às forças tradicionais da esquerda e da direita. A movimentação de grupos jovens e de correntes liberais, que ao longo dos últimos anos alternaram discursos de forte apelo antipolítica
com negociações pragmáticas dentro do próprio sistema partidário, evidencia a constante reorganização da representação política nacional. Ao mesmo tempo em que criticam a velha política e o fisiologismo, esses grupos enfrentam o desafio de manter a coerência diante das exigências do jogo institucional, onde o tempo de televisão, os recursos do fundo partidário e os acordos de bancada continuam sendo determinantes para a sobrevivência eleitoral. Quando líderes do centro e da direita moderada acenam para candidaturas diversas ou admitem composições de ocasião, o eleitor se vê diante da necessidade de filtrar o marketing das redes para compreender quais projetos reais estão sendo estruturados nos bastidores do Congresso Nacional. Outro aspecto decisivo que emerge dessas movimentações é a discussão sobre a responsabilidade do próprio eleitor no fortalecimento da democracia. A facilidade com que narrativas manipuladas e teorias conspiratórias se espalham em canais de transmissão coloca à prova a capacidade da sociedade de discernir entre fatos comprovados e peças de desinformação desenhadas para produzir engajamento pelo choque. O combate ao fanatismo e à cegueira ideológica passa compulsoriamente pela busca de fontes diversas, pela checagem rigorosa dos dados e pelo questionamento consciente de promessas simplistas para problemas complexos da segurança pública, da economia e do desenvolvimento social. À medida que o cidadão compreende o funcionamento dos mecanismos de fiscalização, a relevância do voto proporcional e o impacto real das escolhas orçamentárias na sua rotina diária, a margem para a manipulação populista diminui sensivelmente. A transparência na aplicação dos recursos públicos, a clareza nas regras eleitorais e a vigilância permanente das instituições republicanas e da imprensa livre são os pilares que garantem a sustentabilidade do regime democrático frente aos solavancos do extremismo. O compromisso do bastidor brasileiro é e continuará sendo a entrega diária de um jornalismo firme, atento aos detalhes que a grande mídia muitas vezes ignora, e focado exclusivamente na apresentação da verdade nua e crua ao público brasileiro. Chegamos ao final deste terceiro e último bloco da nossa ampla cobertura investigativa. Quero reiterar o meu agradecimento sincero e cordial a cada um de vocês que assistiram a esta matéria completa, do primeiro ao último segundo. A sua audiência e o seu apoio constante são a garantia de que a voz da informação livre continuará ecoando com força por todo o país. Não se esqueça de deixar o seu comentário registrando a sua presença até o final desta transmissão, de compartilhar o link desta matéria em todas as suas redes sociais e de clicar no próximo vídeo sugerido que está aparecendo agora no card da sua tela para continuar acompanhando o trabalho do canal Bastidor Brasileiro. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela excelente companhia e até a nossa próxima reportagem nos Bastidores da Notícia.